Olá, amados, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre Jó, um homem de fé, né? Um herói da fé. E vamos refletir a partir do capítulo 2, versículos 9 e 10, que diz assim: Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: Deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada, amaldiçoa logo a Deus e morre. No entanto, no versículo 10, ele lhe afirmou: Mulher, tu falas como uma insensata. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que ele nos permite? E em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. Que o Senhor aplique essa palavra ao meu coração, ao seu coração, e que desejemos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Uma das coisas que a gente precisa aprender a partir desse texto é a esperar e também a observar, né? A gente vê que a mulher de Jó, ela sugere que ele amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó dá uma resposta fantástica. Você fala como uma insensata. A gente deve tirar o chapéu aqui para esse patriarca idoso, porque mesmo em sua situação enfraquecida, sentado ali com todos aqueles tumores, sem saber que haveria se haveria qualquer mudança em tudo que tinha acontecido com ele, ele se manteve firme. Ele reprovou a esposa, né? E ele disse, de fato, eu preciso corrigir o curso desse diálogo, não vamos caminhar nessa direção. E aí ele avança para além de uma repreensão. Ele fez uma excelente pergunta: aceitaremos o bom de Deus e não o mal? Né? Olha que pergunta interessante. Diante de uma iniciativa da esposa, ele tem esse questionamento. Então, aqui a gente vê o discernimento de Jó, que é raro, tanto nos seus dias quanto hoje, né? A gente ouve pouco sobre isso nessa geração. E Jó está tendo pensamentos como esse. Ele passa para sua esposa a ideia: você não acha que Deus tem o direito? Né? Não é ele o oleiro e nós não somos o barro, não é ele o pastor e nós as ovelhas, né? Ele é o mestre e nós os servos. Não é assim que as coisas funcionam, que as coisas são. Então, de alguma maneira, amados, ele já está convicto de que o barro não pergunta ao oleiro: o que você está fazendo? Né? E por conta disso é que ele diz à sua esposa: não, querida, não façamos isso. Vamos entender que a gente serve a um Deus que tem o direito de fazer o que quer, né? E que ele não é obrigado a dar explicação ou pedir permissão. Que você pare, que você reflita, né? A gente deve pensar que só vamos receber coisas boas, é esse o tipo de Deus a quem a gente serve? Amados, o nosso Deus não é um servo celestial nosso que espera pelo estalar dos nossos dedos, né? Ou com vistas a que possa nos atender. É isso que Deus é? Não. Né? Ele é o Senhor nosso, Ele é o nosso mestre. A gente precisa sempre estar ciente de que serve a um Deus que tem um plano para além da nossa compreensão, incluindo nesse plano tempos de dificuldades, tempos trabalhosos, como o que Jó enfrentou, né? E que possivelmente você esteja enfrentando. Então é lindo, amados, a última parte do versículo 10. Em tudo isso, Jó não pecou em seus lábios. Então a gente vê, portanto, aqui uma confiança absoluta. E a gente vê também fé, né? Porque o diálogo dele com a esposa, poderíamos pensar assim: olha, querida, a gente não pode explicar nada disso. Então, vamos aguardar, vamos esperar, vamos observar, né, a obra e o agir de Deus. A gente perdeu tudo? Perdeu, né? Mas só que a gente não perdeu tudo. Nós ainda temos um ao outro. Nosso Deus, ele tem um plano que está se desenvolvendo, mesmo que agora nem eu, nem você o entenda. Então vamos esperar, vamos observar para ver o que ele vai fazer. Então é isso que a gente precisa entender nos momentos de dificuldade. Esperar, observar, para discernir qual é a vontade de Deus. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que as verdades ou a verdade, ela deve ser dita em amor. Se você percebe o texto, capítulo 2 de Jó, versículo 9 e 10 que lemos, né?
Jó dá uma atenção especial à esposa. Ele ouve ela, ele considera o que ela fala, ele analisa mentalmente, ou seja, ele não interpreta ela mal e também não ignora ela. Ouviu o que ela disse e não interrompeu enquanto ela falava, né? E isso, amados, vai colocar Jó numa categoria única entre os homens, os maridos. É verdade que Jó não concordou com ela, mas também ele foi objetivo, foi franco na resposta, mostrando que não concordava com aquilo que ela estava propondo. Ele diz, você fala como uma insensata. Por que ele diz isso? Porque ele percebe da parte da sua esposa uma ponta de amargura, uma desilusão, né? E por isso ele reflete e transmite para ela essa ideia. Ó, esse é um conselho que eu não posso colocar em prática, porque esse conselho não é sábio, é errado e eu não vou aceitar. Então, ultimamente eu tenho ouvido muitas pessoas casadas e tenho aprendido que uma das coisas mais difíceis delas aceitarem é que devem fazer e dizer a verdade uma para a outra. Admitir quando a gente erra de maneira objetiva, ao invés de fazer rodeio, ao invés de racionalizar. Por quê? Porque um casamento vai ser mais saudável se você permitir que a verdade prevaleça, especialmente se for verdade dita em amor, né? Ouça com atenção, sempre fale a verdade envolvida no embrulho do cuidado amoroso. Tem cônjuges que são questionadores, né? São cheios de medos, né? Cheios de incertezas, cheios de dúvidas, cheios de inquietações, e por conta disso questionam demais determinadas coisas, coisas mínimas ou coisas grandes, têm uma tendência de questionar, mesmo não entendendo as coisas, mesmo não sabendo o fator motivador de determinadas coisas. E isso a gente tem que aprender a conviver com esse tipo de desconfiança, vamos dizer assim, tá? Então é importante que a gente entenda a necessidade de dizer a verdade em amor. E por último, a gente tem que ter uma completa aceitação. A gente percebe que Jó, ele não blasfema da esposa, ele não amaldiçoa também a Deus. E além disso, ele também não amaldiçoa a esposa. Ele não chama ela de perversa, ele chama ela de insensata. Então, Jó pode ter sido assim uma figura pública, tá? Mas ele não ficava exibindo a sua importância, ele tinha equilíbrio, ele tinha discernimento. Na verdade, não importa o quão importante você se acha, ou o quanto até você seja, né? Quanto tempo você tem de casado, quanto dinheiro você tem no bolso ou na conta bancária, nada disso lhe dá o direito de ser rude com sua esposa. Por quê? Porque ela é sua companheira, é sua igual. Então, de maneira trágica, eu tenho esses dias acompanhado muitas vidas que buscam atrás de conselhos, vêm conversar comigo pelo WhatsApp, né? E a gente percebe que muitos casamentos eles são enredados por fios muito finos e também frágeis. E aí quando vem as adversidades, seja na relação com o sogro, com o filho, uma enfermidade, um defeito físico num filho recém-nascido, provações e testes nos negócios, dificuldade financeira, não importa o que seja, tá? O que a gente precisa entender e o que a gente busca mostrar é que vocês devem se manter unidos e firmes. Porque quando as dificuldades advêm, grande parte dos homens tem, infelizmente, a tendência de se afastar. Mas o conselho é, não vá embora, né? Seja firme com você mesmo, permaneça, não importa o que venha acontecer, não importa os questionamentos, não importa as desconfianças, não importa as dúvidas. O importante é que você entende, né, a necessidade de valorizar aquilo que Deus pré-estabeleceu. Um casamento com honra, tá? Então, dessa forma, você completa a aceitação da relação. E dessa forma, você continua crescendo na graça e no conhecimento do Senhor e, ao mesmo tempo, crescendo na sua relação, conhecendo melhor o seu parceiro, a sua parceira, com vistas a que venha a cada dia crescer mais em amor. Então é isso que Jó experienciou. E essa foi a forma de Jó agir. É uma forma inteligente de agir. E é uma forma que nós devemos também, a partir dele, aprender e colocar em prática, né? E entendendo de maneira clara, obviamente, que
tudo isso vai glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Portanto, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, povo seu, e com todo o povo de Deus, né? Quem crê diz amém e graças a Deus. Fiquem com Deus.